Meus irmãos, a partir do verso 1, eu mesmo vou fazer toda a leitura. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, nós vamos, como a gente já explicou aqui, nós temos a convicção de que pregar expositivamente é mais saudável. Não que seja o único jeito correto, mas nós consideramos que é mais saudável. Se deter ao texto e tentar explicar o texto, ao invés de, como se tem sido feito em muitos lugares, pega-se uma ideia e escolhe-se versículos para confirmar a sua ideia. E então, como tema da mensagem, eu dei dessa forma: que fogo tem em sua língua? Depois, no decorrer, isso vai ganhar mais sentido para você à medida que eu for explicando o texto para você. Quem lembra disso aqui? Agora tem gente que nem tem mais fósforo em casa, né? Porque os fogões são elétricos, né? Você aperta lá um botão, abre o gás, aperta um botãozinho. E já tem aqueles que no virar já acende, mas eu quis trazer isso, na verdade, por causa, não da caixa de fósforo, apesar de também estar ligado a fogo, mas por causa do nome, né? Pinheiro, mas também Fiat Lux. Eu não sei quantos de vocês sabem, agora a versão moderna do fósforo, Fiat Lux vem do latim, que quer dizer haja luz. E é uma das primeiras palavras que foram citadas na Bíblia. E disse Deus, haja luz. Na verdade, eu quis trazer isso aqui para ilustrar para começar a nossa exposição, para a gente perceber como que é importante a questão do falar. Deus escolheu fazer o mundo falando. Deus quis fazer o mundo falando a sua palavra. Quando Deus falou, as coisas vieram a existir. Ele disse, haja luz, e houve luz. Depois ele vai falando, haja firmamento, que haja divisão, que haja animais, que haja répteis. E Deus foi falando, e à medida que Deus foi falando, as coisas foram surgindo. Uma outra coisa que mostra a importância do falar dentro da visão bíblica é que quando Jesus se encarna, ele é chamado de quê? Em João 1, o Verbo. E ainda, inclusive, a palavra que está lá no grego para Jesus é logos, que é a mesma palavra que quando Tiago vai falar aqui no verso 2, se alguém não tropeça no falar, é a mesma raiz da palavra que está no grego, do nome de Jesus, que ele foi chamado de o Verbo se fez carne, o logos, aqui também está logo. Lógico que tem a diferença aí da terminação, né, da inclinação do verbo, mas a raiz
é a mesma. Então eu estou citando tudo isso para a gente perceber o quão importante é o falar. E com certeza na nossa experiência cotidiana, a gente sabe que falar é muito importante. O que nós falamos gera coisa nas outras pessoas. O que nós falamos traz emoções ou traduz as nossas emoções. O que nós falamos, muitas vezes é baseado no que falamos, é que as pessoas reagem a nós. Nós assumimos compromissos falando. E hoje nós vemos que é um problema na nossa sociedade o fato das pessoas não fazerem valer a sua palavra. Então isso mostra como a gente se importa e como a palavra é importante para nós. Gostaria que você abrisse, se folheasse um pouquinho para trás a sua Bíblia, no capítulo 1, no verso 19. No capítulo 1, no verso 19, diz assim, o mesmo, né? Tiago vai falar, sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E um pouquinho mais abaixo, no verso 26, que está totalmente ligado ao texto do capítulo 3, na verdade é como se esse verso fosse um primeiro e depois se abrisse uma chave que vai ser explicada mais tardiamente, que seria todos esses 12 versículos do capítulo 3. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E depois ainda, não precisa abrir, só abre de volta a sua Bíblia lá em Tiago 3, de 11 a 12, que nós vamos ficar olhando para o texto o tempo todo. Provérbios 18, 21, só para reforçar essa questão da importância da língua, diz assim, ó, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, eu não vou usar muitos slides, esse é o último, que depois nós vamos ficar no texto mesmo, mas para facilitar o entendimento, eu já vou dar um pequeno resumo. Na verdade, o verso 1 e 2, Tiago está fazendo uma advertência aos mestres. Depois dos versos 3 a 4, ele vai demonstrar que a língua é algo extremamente poderoso e que quem controlar a língua controla a vida. Tanto é que por isso que ele vai falar ali de controlar o cavalo e do navio, que com um pequeno leme é controlado. E depois ele vai falar do poder destrutivo da língua, quando vai falar da língua ter veneno, quando vai falar da língua ser fogo, ser mundo de iniquidade, nós vamos explorar tudo isso. E depois, no final, a incoerência do uso da língua, quando o apóstolo vai exortar-nos de que não podemos ser pessoas que ao mesmo tempo louvam a Deus, cantam, e usam a língua para amaldiçoar o irmão ou fazer mal ao próximo. Vamos rever o verso aqui, eu vou ler para vocês de novo. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Aqui Tiago não está proibindo crescer e o querer tornar-se mestre, mas está reforçando quão sério é isso, e que para tal precisa mostrar ser perfeito varão. E curiosamente, o que comprova isso é o uso da língua, pois a mesma língua que ensina não pode ser usada pelo inferno. Então, quando ele diz aqui no primeiro verso, não queiram ser mestres, ele não está desincentivando, dizendo assim, olha, você não queira ser uma pessoa muito comprometida com Deus, você não queira saber falar das Escrituras. Não é isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer aqui, baseado no contexto da carta, tudo é, olha, se você quer ser mesmo, você vai ter que mostrar. E serve também do contrário para nós. Ah, aquele rapaz, aquele homem é um mestre, mas ele mostra isso? A boca dele fala coisas de Deus no púlpito e fora do púlpito? Essa boca é uma boca bendita mesmo? É uma forma de você saber se essa pessoa realmente é um mestre. Como ele usa a língua nos outros momentos, não só nos momentos que ele está falando das coisas de Deus. É isso que ele está se referindo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Não tropeçar é cumprir a lei no que diz respeito à língua. Quais são os pecados da língua? Se alguém não tropeça no falar. Vamos ilustrar um pouquinho. Dar um falso testemunho, blasfemar, mentir, falar palavras sujas, contar piadas sujas,
falar coisas tolas, tirar sarro, fofocar, difamar alguém, falar com malícia. Portanto, controlar a língua é um sinal de maturidade cristã, como está no verso 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aí eu queria que você se atentasse para a palavra refrear, porque na NVI está dominar. Na NVI está sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Nesse sentido aqui, na Almeida atualizada é mais interessante, porque a palavra refrear, pegando até do original, tem o sentido mesmo daquela história de você estar ali com o cavalo, com a rédea, com aquela estrutura, que agora me deu branco do nome que fica ali no cavalo, é estribo? Não é estribo, estribo é o... mas é a rédea, pelo menos a corda que vai até ali, né? E depois tem aquela estrutura que todo mundo sabe que fica presa à boca do cavalo. E quando fala aqui de refrear a língua, está com essa ideia, né? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também o corpo. Na verdade, está trazendo a mesma ideia que ele vai explorar ali embaixo depois. Um homem em cima de um cavalo, só que não pense no cavalo doméstico. Pense primeiro no cavalo selvagem, um cavalo sendo domado. Então ele vai sendo segurado ali, ele vai sendo ensinado, ele vai sendo refreado à medida que eu seguro. E é essa figura que Tiago está tentando trazer aqui para a gente. Que nós precisamos refrear a língua, como quem tenta refrear um cavalo. Como quem tenta refrear, segurar alguém selvagem, algo que tem muita força. Então, essa primeira parte, que é a advertência aos mestres, que nós vamos ver que também tem aplicação para a gente no final. Verso 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Que é tudo isso que eu falei agora há pouco. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Essa é a versão atualizada. E na NVI diz que quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. E aí pede para a gente, tome também como exemplo os navios. E que com um pequenino leme, eles são dirigidos conforme a vontade do piloto. Timoneiro, piloto, não é mesmo? Só comparando aí as linguagens. O que Tiago está tentando ilustrar aqui nesses versos 3 e 4? No verso 3, então, falando de pôr o freio na boca, ele reforça o raciocínio da parte final do verso 2. Dominar um animal selvagem pelo freio colocado em sua boca. Da mesma forma, pela língua se controla o ser humano. Só para reforçar o argumento de que com a língua se controla o corpo, Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E você ir controlando o que você fala é uma forma de você ir controlando o que está no coração e ir mudando o que está no coração. É um caminho de santificação. Nós sabemos que começa no coração, mas se externa pela boca. Por isso que controlar a boca é uma forma de dominar o coração. Não é a única, mas é uma forma. No verso 4, falando do leme, na verdade não é nada mais do que mais uma ilustração de como algo pequeno consegue controlar outras coisas tão maiores. E a língua encontra-se entre essa classe de estrutura e de órgãos. Então o que o autor está fazendo? Olha, se alguém é mestre mesmo, se alguém é uma pessoa de Deus, ela controla a boca dela. Daí ele vai e começa a falar, só que isso não é uma tarefa simples. A língua é um órgão pequeno, mas ela é capaz de grandes coisas. Então, assim como um animal é controlado pelo freio, assim também quem controla a sua língua controla todo o seu corpo. E aí ele parte para um outro exemplo maior ainda. Um navio é controlado por um pequeno leme que fica lá atrás. E aí o piloto que está ali mexendo aquele pequeno leme, ele dá a direção a toda aquela enorme embarcação. E aqui eu já trago o princípio fundamental dessa mensagem que eu quero que você pense e leve com você. Nós precisamos criar a consciência de que a língua é um pequeno e poderoso órgão. A língua é um pequeno e poderoso órgão.
e que o mesmo precisa ser controlado pelo Espírito de Deus. Já começou a fazer sentido o tema de qual fogo é controlado a sua língua? Que fogo tem a sua língua, melhor dizendo, né? Que fogo tem a sua língua? Vamos passar para o verso 5 a 8 agora. Nós falamos que do verso 1 e 2 está se advertindo os mestres. Nos versos 3 e 4 nós estamos argumentando que a língua é algo pequeno, mas poderoso. Como eu disse, a língua é um órgão pequeno e poderoso. É isso que ele está falando, por isso que ele compara o controle da língua com o controle do cavalo e o controle do navio. Mas agora, então, portanto, quem controla a língua, controla a vida. E agora nós vamos falar do poder destrutivo da língua, que são os versos 5 a 8. Vamos ver lá. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Eu estou lendo a atualizada. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago, continuando o raciocínio de comparações, né, após ter comparado a língua com o controle do cavalo, ter comparado a língua com um navio, agora ele compara a língua com fogo. Mas não só mais para mostrar esse poder de algo pequeno que faz coisas grandes. Ele faz isso no começo. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Né? Na parte A do versículo ele está falando de novo. É pequeno, mas faz estrago. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grandes selvas. Então o que ele está mostrando aqui? De novo esse raciocínio. Algo pequeno que faz algo grande. Só que agora ele está falando mais do que essa capacidade da língua. Ele vai começar a falar da destruição, porque ela põe em brasas uma grande selva. E aí, nesse sentido aqui, agora o verso 6, a NVI está mais interessante, porque ela não fala que a língua é fogo, como está na atualizada. Ela fala, a língua é um fogo. Ela é um mundo de iniquidade. Isso também está na versão em inglês. Um fogo. A língua é um fogo. Na verdade, agora no verso 6, nós vamos ter 5 afirmações sobre a língua. A língua é um fogo, a língua é um mundo de iniquidade, a língua está situada em nós mesmos e contamina todo o nosso corpo, a língua põe em chamas toda a carreira da existência humana, e a língua é posta em chamas pelo inferno. Tudo isso só dentro do verso 6, que é um verso-chave dessa meditação. 5 coisas do poder destrutivo da língua. Ela é um fogo, ela é um mundo de iniquidade, ela está em nós e contamina o nosso corpo inteiro, ela põe em chamas toda a carreira da existência humana e ela é posta em chamas pelo inferno. Que fogo tem sua língua? Entenderam agora? Nós estamos falando de 2 fogos. Nós estamos falando do fogo do Espírito e do fogo do inferno. Algum fogo está sobre as línguas. Sempre. Algum fogo. Ou o fogo do inferno, ou o fogo do Espírito. Algum fogo sempre está sobre a língua. O que isso quer dizer, então? A língua é um fogo. Ou seja, ela tem a capacidade de inflamar, ela tem a capacidade de destruir as coisas. Provérbios 16, 27 diz assim, o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. A língua é um mundo de iniquidade. Da mesma forma que o mundo está cheio de pecados, porque jaz na impiedade, a língua também está cheia de iniquidade. Existe um mundo de iniquidade dentro da língua. A língua está situada em nós mesmos, ela contamina o corpo. O corpo aqui tem sentido de toda a existência, todo o ser. E Tiago reforça que essa inclinação reside em nós mesmos. Na NVI, é muito interessante que está assim, né? Ela é colocada entre os membros do corpo e contamina a pessoa por inteiro, né? Daí a NVI também é mais feliz nessa parte da tradução, que ela não põe o corpo inteiro, ela põe a pessoa inteira, mostrando que é o que o comentarista que eu estou usando aqui, que é o reverendo Augusto Nicodemos, coloca que não está falando só do corpo, está falando do ser.
A língua contamina o ser, não só o físico, obviamente, mas as emoções, a mente, a forma de pensar, as ideias, as motivações. Mais do que isso, ela põe em chamas toda a carreira da existência humana. Ou na NVI, incendeia todo o curso da sua vida. A língua afeta todos os aspectos, partes e momentos da existência. Parece que Tiago tenta mostrar todas as extensões, toda a extensão de estrago que a língua causa. Ele está tentando mostrar a dimensão disso. E aí vem então a última afirmação do verso 6. Aqui temos a revelação do poder incendiário da língua. É o próprio diabo quem primeiramente inflama a língua. E através dela o fogo do inferno inflama todo o curso da existência humana. O inferno se empenha em incendiar nossa língua, pois sabe que há coisas que o Senhor abomina. Provérbios 6, de 16 a 19, vai falar de diversas coisas que a língua causa de impacto. Fala de 6 coisas que o Senhor odeia e uma 7ª que o Senhor abomina. E a 7ª é aquele que semeia contenda entre irmãos. Né? E um dos maiores veículos usados para semear contenda entre irmãos é o quê? A língua. A linguagem falada. Por outro lado, curiosamente, devemos lembrar que quando o Santo Espírito desceu sobre os discípulos, em Atos 2, de 1 a 4, ele veio em forma do quê? De línguas de fogo. Mais uma vez, que fogo tem a sua língua, a minha língua? Que fogo tem a nossa língua? Ainda falando do poder destrutivo da língua, no verso 7 ele fala assim, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres humanos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Domar significa subjugar, ter sob controle. E aqui o autor contrasta o domínio exercido sobre animais, que é um mandado de Deus da criação, né? Lá em Gênesis fala, domine sobre os animais, com a dificuldade de dominar a língua, né? Contrapondo. Os homens têm dominado os animais, e Deus mandou que fizéssemos assim. Né? Mas quão difícil é dominar a língua. Só um parênteses que não tem a ver com o sermão, mas eu não vou resistir. Aí a gente vê quanta tolice está em toda essa moda em prol dos animais, a ponto de eles serem endeusados e adorados e idolatrados. Os animais foram criados para serem dominados por nós, não adorados por nós, né? Como tem acontecido. Se gasta mais com cachorro do que com gente, né? Há pessoas já hoje que preferem a companhia de animais do que de seres humanos e acham que são sensíveis. Não são sensíveis, são fracas. Lidar com cachorro é fácil. Deus nos chama a lidar com seres humanos, a amar e aprender na estrada da vida. Fecha parênteses, vamos voltar para o sermão. Então, aqui Tiago está comparando o domínio dos animais com o domínio da língua. E, de novo, domar tem a ver lá com o refrear, que está no verso 2. A linguagem de controle, mas de controle de algo. Eu não domo algo que é pacato, algo que é tranquilo, algo que não me causa nenhuma dificuldade. Eu domo aquilo que me causa desafio, aquilo que é inconstante, aquilo que é agitado, aquilo que é incontido. Como ele vai falar, que ela é mal incontido. A língua é comparada a um animal extremamente selvagem. Quando põe assim, a língua, verso 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Comparado a um animal extremamente selvagem, independente e indomável, que foge ao controle humano. Sem exceção, nenhum homem é capaz de domar. Ela é um mal incontido. É a mesma palavra usada lá no capítulo 1, no verso 8 de Tiago, quando diz do homem inconstante, é aquele que se move para todo lado. O termo se refere a algo que está sempre se movendo, instável, inquieto, imprevisível. Daí a ideia de que não pode ser dominada. Porém, tem uma observação muito importante sobre esse versículo. Porque quando você lê esse versículo de cara, fala assim, bom,
isolando ele, falou, então vamos embora, porque não vai ter jeito. Não tem como dominar. Mas não é isso que ele está querendo dizer. Na verdade, a língua é um mal incontido somente quando inflamada pelo fogo do inferno. A língua não é um mal em si mesma. E aí, para quem esteve acompanhando a gente nos estudos, fica fácil a gente pensar isso, porque a gente sabe que quem esteve aqui quando foi dado o estudo de pecado, sobre o que é pecado, que nós vimos que o pecado não é só a atitude, mas é o estado que se encontra esse planeta. Né? O pecado é a distorção de algo que Deus criou. Portanto, as coisas que Deus criou, elas não são em si mesmas corrompidas. Elas se tornaram corrompidas, elas se tornam corrompidas, elas estão corrompidas pelo efeito do pecado. Né? Por isso que a língua não é um mal em si mesma, mas ela está contaminada. Recentemente eu vi uma ilustração que eu achei muito boa sobre a ideia do que é o efeito do pecado no mundo. Deus deixou a imagem dele em nós, né? E criou as coisas num estado perfeito. Depois elas se corromperam por causa da queda. E ouvindo um sermão do reverendo Augusto Nicodemos também, ele diz o seguinte, que para a gente entender isso, é como se fosse uma folha de papel que foi amarrotada. Você pegou aquela folha e amassou. Depois você estica ela com a mão, vamos dizer. E aí você ainda é folha, mas ela está toda amassada, ela está toda com as suas ranhuras, ela já não está mais com aquele aspecto normal, mas ela ainda é folha. Esse é o efeito do pecado no mundo. Ainda é um mundo criado por Deus, mas ele já não tem mais a sua mesma forma, pura, perfeita, padronizada pelo próprio Deus. A língua, então, esse verso aqui, o verso de que, verso 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é no sentido do verso 6. Ninguém é capaz de domar quando ela é posta em chama pelo inferno. Quando ela está sendo usada pela carne e pelo diabo. Mas quando não, é sim possível domar a língua. Tanto é possível que o verso 1 fala, e 2 fala do quê? Olha, quem é mestre controla a língua. Então Tiago não está se contradizendo. Ele está explicando que o homem natural, o homem sem Deus, o homem que não teme a Deus, não vai conseguir controlar a língua dentro do que Deus propõe para que seja controlado. Né? Sempre lembrando isso, que quando nós falamos dos padrões de Deus, nós não estamos falando dos padrões da sociedade. Tenho certeza que a grande maioria, para não dizer todos aqui, deve ter um controle da língua socialmente aceitável aqui nessa noite. Vocês são boas pessoas, pessoas de bem, né, que frequentam uma igreja. Então, somos todos politicamente corretos nessa era pós-moderna. Não é disso que eu estou falando. Não é desse controle de língua que Tiago está falando. Está falando do controle da língua segundo o padrão de Deus, do controle da língua que abençoa, que orienta, que promove graça. E nós vamos explorar um pouquinho ainda isso daqui mais no final do texto. Portanto, além disso ainda, a última parte do verso 8. A língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, só reforçando ainda, quando diz a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, se refere à língua que está inflamada pelo fogo do inferno, no verso 6. E agora, partindo para a parte B, passando para a parte B do verso 8, a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Carregado de veneno mortífero significa o potencial da língua para matar. É semelhante a uma víbora peçonhenta. Por isso que ele põe veneno mortífero. Salmo 140, verso 3, diz assim, sobre os ímpios, aguçam a língua como serpente, e sob os lábios tem veneno de áspide. Então, realmente, aqui Tiago está trazendo a ideia do veneno como o veneno de cobra. Tá? Isso se consegue ver vendo a língua original, tá, gente? Mas ele está trazendo essa ideia de veneno de cobra. Vida e morte estão no poder da língua. Então aqui mais uma vez ele está reforçando, como nós estamos discutindo todo esse tempo, do poder destrutivo da língua. E portanto eu reforço com vocês, qual que é a ideia que eu quero que vocês guardem aqui? Se vocês guardarem essa ideia, está ótimo. A língua é um pequeno e poderoso órgão.
precisa ser controlado por Deus. Precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Nós vamos explicar, nós vamos gastar um tempo de quais são as situações de uso errado da língua, mas isso não é a ênfase dessa noite. Eu quero só que você saia daqui e fale assim, puxa, eu preciso pôr guarda na minha boca. Eu preciso controlar o que eu falo. Deus requer isso de mim. A verdadeira fé requer isso de mim. Tanto é que isso vai se reforçar aqui agora, a partir dos versos 9 a 12. Só para revisar e para ajudar a memorização, antes da gente entrar nos versos 9 a 12. O apóstolo Tiago, então, começa falando que quem quer ser um homem de Deus, quem quer ser um mestre, precisa controlar a sua boca. E ele prova que é controlando. Né? Então, como eu já falei, vou reforçar, ele não está aqui desanimando ninguém de querer ser um líder espiritual quando ele diz, não queiram ser mestres. Ele está querendo dizer, tenha critério para dizer que alguém é mestre. É esse o sentido. Como eu disse, por quê? Porque essa pessoa precisa falar bem de Deus, mas precisa ser uma boca controlada. A língua do mestre tem que ser controlada pelo Espírito e não pelo fogo do inferno. Depois ele passa a argumentar, que é o que eu estou batendo aqui com vocês o tempo todo, que quem controla a língua, controla a vida. Quando a gente faz as ilustrações sobre o cavalo, que sobre rédea, sobre freio é controlado, quando um imenso barco é controlado por um pequenino leme, e aí então, que são os versos 3 e 4. E depois os versos 5 a 8 nós gastamos, que foi a maior parte do tempo até agora, falando do poder destrutivo da língua. Porque ela põe em chamas uma floresta, porque ela incendeia toda a vida, porque ela incendeia toda a carreira da existência humana, porque ela está no corpo e contamina todo o corpo, porque ela é veneno mortífero, ela é mal incontido. E ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Ou seja, a língua pode ser inflamada pelas trevas. Revisando tudo isso, a gente entra então no texto final, na parte final desse parágrafo, que é de 1 a 12, que o apóstolo vai falar assim, não podemos ter incoerência no uso da língua. Olha só, vamos ler os versos 9 a 12 novamente. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Então, no verso 9, Tiago comenta a tremenda incoerência da religião superficial, que vem combatendo desde o capítulo 1. Vou reler para vocês lembrarem o verso 26, 1:26, não precisa abrir. Mas tudo isso que nós conversamos até agora é o desdobramento desse verso 1:26. Que diz assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Tiago carinhosamente chama os destinatários de irmãos. Ele fez isso também no começo, no verso 1. E pela forma verbal mostra que isso era um problema real. Não é conveniente que sejam assim. Então essas coisas estavam acontecendo lá entre eles. Isto é, não precisam, não podem ser dessa forma. Para Tiago, a inconveniência do uso da língua por parte dos cristãos para amaldiçoar as pessoas reside na contradição que isso representa diante do uso da mesma língua para bendizer a Deus. E ele descreve então essa incoerência melhor ainda nos versos 11 e 12, quando ele começa a contrastar fontes e árvores. Né? Ou seja, cada espécie de fonte dá o seu tipo de água. Cada espécie de árvore dá o seu tipo de fruto. Né? Isso tem a ver até com a ordem das coisas criadas. Nós podemos até amarrar que Deus disse que haja árvores frutíferas, e Deus foi falando até como cada árvore deveria ser. Lembrando de novo da importância do falar. E aí é lógico que é uma pergunta retórica, né? Pode a mesma fonte jorrar doce e amargoso? Não. Pode a figueira produzir azeitonas? Não. A videira figos? Não.
É óbvio que a resposta é não. O fato importante aqui é não ficar usando isso para checar a salvação do outro, mas usar isso como um critério de avaliação de nós mesmos e para avaliar, aí sim o outro, mas para avaliar os verdadeiros mestres. Aquela pessoa é de Deus, ela fala bem? Fala. E quando ela não está pregando, como ela fala? E o Fabinho, quando não está pregando, como ele fala? Ele doma a língua dele ou não? É nesse sentido que nós devemos, ele nos convida a fazer isso. Mas, por outro lado, como eu disse, não vamos aplicar isso para os outros nessa noite. E não só nessa noite, mas procurar não aplicar isso para os outros. E eu também não quero que você coloque isso como um sinal de salvação. Olha, se eu controlo a língua, eu sou de Deus. Ah, fulana é fofoqueira, ela vai para o inferno. Não é essa a ideia. Mas isso é um sinal de maturidade cristã. Quem controla a boca, controla a vida, controla o corpo, controla o ser, controla a sua existência. Temos que ver tudo isso como uma exortação, um incentivo a refrear, domar a língua para a glória de Deus. E aí, pela terceira vez, eu repito, precisamos criar a consciência de que a língua é um pequeno e poderoso órgão e ela tem alto poder destruidor. Portanto, precisa ser controlada pelo Espírito. Isso é sinal de vida cristã verdadeira. Como a gente tem uns minutinhos aqui ainda, quero que você pegue, todo mundo tem essa folha aqui, ó. Uma cópia grifada de algo que eu considero muito precioso e tenho usado bastante na minha vida, que é a explicação dos 10 mandamentos pelo Catecismo Maior. E aí eu vou ler, eu já grifei, e eu vou ler só alguns trechos, eu prefiro começar pela pergunta de baixo. Quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Acho que isso aqui vai ser útil para a gente mostrar o poder destrutivo da língua. Olha só, vamos começar aqui o grifo na pergunta 145. Vou começar por onde está grifado. O título da pergunta é: quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Caso você não saiba, o 9º mandamento é: não dirás falso testemunho. Mas ele não se refere só quando você está lá no júri, diante do juiz. É muito mais amplo que isso. Chamar o mal bom e o bom mal. Desce a linha. Silenciar, eu vou ler só o grifo. Silenciar indevidamente em uma causa justa. Ou seja, não falar quando tem que falar. Manter-nos tranquilos quando a iniquidade reclama a repreensão da nossa parte. Falar a verdade inoportunamente, ou com malícia, para fim errôneo. Eu acho isso extremamente curioso. Eu não vou ler os versículos bíblicos, mas Paulo fala assim, ó: falai a verdade em amor. Ou seja, mesmo a verdade pode ser usada para fazer o mal. Né? E aí você quebrou o 9º mandamento e aí a sua língua foi dominada pelo fogo do inferno, mesmo tendo falado a verdade. Por quê? Porque pesa também a intenção, pesa a rédea que está sendo colocada sobre a língua e leva ela para que lado. Né? E quantas vezes, eu sei que alguns de vocês já me ouviram argumentando assim, mas eu preciso repetir por causa dos outros. Quantas vezes a pessoa fala assim: falei porque era verdade. Mas falou porque queria promover a verdade ou porque queria usar a verdade para agredir e para pôr para baixo? Para fazer um mal. Perverter a verdade em sentido falso, ou proferi-la duvidosa e equivocadamente, para prejuízo da verdade e da justiça. Falar inverdades, mentir, caluniar, maldizer, depreciar, algo muito comum, né? Você falar com desprezo do outro. Depreciar. Tagarelar. Cochichar. Cochichar. Curioso, pensa só numa coisa. Cochichar não tem nada a ver. Pensa assim, por que você cochicha? É porque eu estou falando algo que nem todo mundo pode ouvir. E talvez porque se eu ouvisse eu me envergonharia. Porque eu estou falando mal de alguém, porque eu estou criticando alguém, ou porque eu estou falando uma coisa obscena que só aquela pessoa que eu quero ouça. E na verdade, isso não deveria ser falado. Parece exagerado, mas medite, tente pensar numa forma santa de cochichar.
É bem difícil. Escarnecer, censurar temerária e asperamente ou com parcialidade. Interpretar de maneira más intenções. Né? Esse que é o julgamento que a Bíblia proíbe. Quando alguém faz algo, eu não sei falar, fulano fez aquilo porque ele estava querendo tal coisa. Palavras e atos de outra pessoa. Adular, bajular. Elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros, em pensamento ou palavra. A falsa modéstia. Ou bajular alguém para conseguir o que eu quero. Tudo isso é uso indevido da língua. Agravar as faltas menores, encobrir, desculpar e atenuar os pecados quando somos chamados a uma confissão franca. Descobrir desnecessariamente as fraquezas de outrem e levantar boatos falsos. Receber e acreditar em rumores maus. A Bíblia diz que nós devemos nos entristecer quando recebemos uma notícia ruim sobre alguém. Nós devemos desejar que aquilo não seja verdade. Nossa, fulano é mau caráter, fez isso, isso e isso. Nós devemos nos entristecer quando soubermos disso. Invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém. Regozijar-se na desgraça ou na infâmia de alguém. Tristeza pelo crédito merecido de outros. O desprezo escarnecedor. A admiração excessiva de outrem. A quebra de promessas legítimas. Praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama ou não impedir em outras pessoas as tais coisas até onde pudermos. Principalmente no papel de pais, ou quando estamos no papel de chefe, ou no papel de professores, ou no papel de liderança sobre outra pessoa. O 9º mandamento, na verdade todos os mandamentos no catecismo, eles estão sempre divididos assim, ó. Quais são os deveres desse mandamento e quais são as proibições desse mandamento. Então aqui nós vimos todas as proibições do mandamento, tudo aquilo que nós não devemos fazer com a boca. Agora nós vamos ler em cima tudo aquilo que nós devemos fazer com a boca. São os deveres exigidos no 9º mandamento. Conservar e promover a verdade entre os homens. Só vou ler o grifo de novo. Ó. Considerar caridosamente os nossos semelhantes. Amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação. Entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las. E mostrar franco reconhecimento dos seus dons e graças. É uma virtude reconhecer as habilidades de alguém. E não é tão fácil elogiar, né? É uma habilidade a ser adquirida. Não é tão fácil elogiar. Receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras. Além de tudo isso que foi citado, lembro aqui que nós conversamos já um pouco sobre a questão da fofoca, que é o anexo que está aí, que eu não vou ler. Você leva para depois você ler algumas coisas, alguns textos que tem aí sobre fofoca. A maledicência, a fofoca também é a quebra do 9º mandamento. E nós conversamos muito, quando a gente teve a conversa sobre igreja e até sobre disciplina, nós falamos muito também da responsabilidade em ouvir algo sobre alguém. Nós temos o direito de nos negarmos a ouvir sobre alguém. Cara, você não sabe o que o fulano fez. Ó, nem quero saber. Nós temos esse direito. Em várias circunstâncias. Em algumas não. Mas em várias temos. Mas nós temos que ter a consciência de que quando vieram nos contar, é para nos envolvermos. Você vai ouvir? Então você entra na história. Ou você não ouve. E por favor, não venha com essa história que você contou para orar. Ó, vou contar para você porque é para a gente fazer oração, tá bom? Para a gente orar pelo fulano. Né? Não precisa. Até porque já está até postado lá no site. Não é o número de pessoas orando que vai fazer Deus agir mais ou menos pela quantidade de oração. Né? Então, é uma responsabilidade ouvir a informação também. Então eu espero que você se desperte para a responsabilidade de se comunicar, de ouvir e se calar. Conclusão final. A aplicação prática que Tiago deseja é esta. Os candidatos a mestre, capítulo 3, verso 1, deveriam verificar se estavam realmente aptos, pois as discussões e maldições entre eles mostravam que nem a língua podiam dominar.
Os demais cristãos deveriam perceber o tremendo mal que fofocas, maledicências, calúnias, mentiras, insultos e falsos testemunhos provocavam. O mau uso da língua era uma das maiores provas da religião superficial deles. Uma das maiores provas. Os que desejavam ser mestres deveriam mostrar sua capacidade de outra forma, que Tiago expõe nos versos seguintes, que é o próximo parágrafo que nós não vamos entrar. Podemos também, então, isso que eu disse que aquela aplicação não se resume apenas a quem quer ser mestres. Podemos aplicar isso para a questão de ser cristão. Como alguém pode se afirmar ser de Cristo, que o adora com os lábios, se sua boca profere mentira, escárnios, maldições, bajulações, distorções, cochichos, se é maldoso no falar, se fala a verdade para prejudicar, se chama o mal de bom e o bom de mal? Cristo fez uma obra completa. Ele nos deu o Santo Espírito para controlarmos a língua. O Espírito veio em línguas de fogo. E Cristo nos deu o Santo Espírito para manifestar em nossa vida a transformação que Ele pode dar. Em Cristo podemos refrear a língua, podemos domar a língua, podemos fazer da língua uma bênção, um instrumento de vida. Precisamos, portanto, pela última vez eu repito, criar a consciência de que a língua é um pequeno e poderoso órgão. Ela tem um alto poder destruidor. Portanto, precisa ser controlada pelo Espírito, porque isso é sinal de vida cristã verdadeira. Qual fogo domina sua língua? Que fogo tem sua língua? Fogo do inferno ou fogo do Espírito? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor.